Eu estou ao vivo, me diz Alice. Boa noite, eu sou Soninha Francini, vereadora em São Paulo, falando aqui do meu gabinete na Câmara Municipal. Alguns gabinetes estão completamente fechados do ponto de vista da presença física, mas todos estão atuando de alguma forma. E aqui a gente está seguindo as regras mais recentes, que são bem restritivas, que dizem que em cada gabinete pode ter no máximo a vereadora ou vereador e 2 assessoras ou assessores, exatamente o nosso caso aqui hoje. Estou aqui com as minhas anotações para não me estender demais enquanto penso o que é que eu queria falar. Primeiro, dizer que hoje eu andei por aí. Nos últimos dias eu saí de casa e vim para a Câmara e voltei, fiz uma escala no supermercado, mas hoje foi diferente porque eu fui atender um chamado que é muito comum chegar aqui pra gente no gabinete, que é ajudar a fazer o encaminhamento de uma pessoa que faz uso abusivo, compulsivo de drogas e que está naquele momento em que pede ajuda, em que aceita ajuda. Normalmente, alguém da equipe da assessoria faria esse acompanhamento, né? Ensinar o caminho e manter a pessoa, ajudar a pessoa a manter a sua determinação. Mas como a gente está assim, ninguém sai de casa e eu já estou saindo, já estou indo para a rua, então fui eu mesma lá acompanhar. Acompanhei a pessoa junto com a mãe dela, né, uma moça, junto com a mãe dela até o CRATOD, que é o Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas, um serviço do governo do estado, e estava bem vazio, com as atividades bem restritas, tudo que pode ser cancelado foi, mas com algumas pessoas frequentando o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial que funciona lá dentro, as pessoas passando pela triagem, mas encaminhando para a internação mesmo, para o tratamento do uso abusivo de drogas, do uso nocivo de drogas. Isso não está acontecendo pelas razões do contexto da pandemia, né? Tem comunidades terapêuticas para onde as pessoas poderiam ser encaminhadas depois de uma internação hospitalar, ou até quando não tem a necessidade de desintoxicação num serviço de saúde, mas as próprias comunidades estão deixando de autorizar a saída de pessoas, ou de determinar a saída de pessoas, cumprindo o prazo que elas ficam lá, porque elas não teriam para onde ir. Então tá bem complicado, assim, a gente já sabe, tem os problemas todos do tratamento do corona, e todos os outros problemas do mundo que ficam ainda mais difíceis de atender, de dar atenção por causa do corona. Pergunta, Alice. Gonçalves MJ pergunta, Soninha, esta crise não é política? Em que sentido você quer dizer? Se você quer dizer se não é uma disputa político-partidária, eu te garanto que não. Tem o governador do Ceará, que é do PT, o governador de São Paulo, que é do PSDB, o governador de Minas, que é do Novo, todo mundo enfrentando as mesmas dificuldades, o Ronaldo Caiado de Goiânia, que era da base do Bolsonaro. Então não é uma questão de disputa política partidária, porque se fosse uma disputa, seria uma disputa cretina do tipo, quem se ferra mais, né? Quem prejudica mais a receita da sua própria unidade da federação, entende? Porque os governadores, quando eles impõem medidas restritivas, como eles vêm fazendo, eles podem acertar, errar, ser rigorosos demais, rigorosos de menos, mas todos eles estão impondo ônus ao seu próprio governo. Para todos os governadores, é melhor que a atividade econômica esteja funcionando às mil maravilhas, arrecadando ICMS. Então, como seria, né? Seria uma disputa político-partidária suicida? Tipo, não, a gente vai ferrar com o Bolsonaro se ferrando junto. Então, se foi esse o sentido da sua pergunta, quer dizer, se a gente não está vivendo todo esse bloqueio... Responde sim. Era essa a sua pergunta? Então, não, as disputas político-partidárias surgem, mas você percebe que estão surgindo muito mais assim em relação aos governos estaduais versus o governo federal, e nesse mar de governos estaduais, a gente tem todos, inclusive governadores alinhados com o governo federal, né, pessoas que são de partidos da base do Bolsonaro, e que estão em conflito com o governo federal. Então, não, é uma situação emergencial, em que as pessoas, os governantes tomam decisões impopulares, prejudiciais à receita do seu próprio estado,
que causam despesas adicionais aos próprios governos. Então, ninguém faria um movimento assim tão auto-prejudicial só para prejudicar o governo federal. Bom, mais uma pergunta nessa linha de raciocínio. O Osho Head Shop. Isso está claro, mas você não acha que isso pode deixar a questão da saúde, que hoje é prioridade, de lado? Eu acho que ela pode ser deixada de lado quando as pessoas tomam, em função das decisões equivocadas que as pessoas tomam. Que só não vem acontecendo no governo federal, porque parece que o Ministério da Saúde consegue sobreviver em meio a essa confusão ideológica que tem em nível federal. Então, sim, enquanto as pessoas estão brigando politicamente, e a briga hoje, a polarização hoje é os estados e a União. Uma coisa de louco, assim. Como eu disse, conseguiu unir governadores de diversos partidos no mesmo lado, né, do polo versus o governo federal, quando era para estar todo mundo junto. Quando o governo diz, por exemplo, o governo federal, que vai confiscar equipamentos de um estado por entender que eles são mais necessários em outro estado, isso é uma decisão baseada numa guerra político-partidária que prejudica, sim, a atenção na saúde. Então, você vai tirar equipamentos de São Paulo porque um estado do Nordeste não tem. O governo federal tem que se preocupar completamente com o fornecimento de suprimentos para estados que, por várias razões, não dão conta de adquirir eles mesmos. Mas sem tirar de um estado e mandar para outro. Então, pode acontecer da disputa colocar a saúde em segundo plano, ou prejudicar decisões na área da saúde. E até do ponto de vista da população, né? Hoje eu passei por um senhor idoso, visivelmente pobre, não é alguém que mora super bem, se alimenta 5 refeições por dia equilibradas. E aí a gente fez um gesto para ele, assim, eu tava dentro do carro, a gente fez um gesto, por favor, se cuida. Ele, que nada! É bobagem, você não viu o que o Bolsonaro falou? Então, sim, até essa disputa político-partidária causa impactos em indivíduos e, num cenário de pandemia, o impacto em um indivíduo significa o impacto na coletividade. Desculpa se não foi bem isso que você perguntou, mas é difícil esse diálogo meio monólogo que acontece aqui. Bom, andei de metrô também. E lá no Cratóide, as pessoas, né, pessoas em situação de rua, todas razoavelmente cientes do risco, do perigo, das medidas necessárias. Andei de metrô, linha amarela, nossa, muito vazia. Nem à 00:30 eu peguei um metrô tão vazio assim. E o trem da linha amarela, ele não tem divisão entre os vagões, né? Ele é todinho emendado. Eu tava no penúltimo vagão, dava pra ver a frente e a parte de trás do trem. Dá pra contar quantas pessoas tinham. Tipo assim, tinha pouco mais de 50 pessoas. O que é um alívio, o que é muito bom, porque depois eu desembarquei, peguei a linha vermelha e tava cheio. Assim, tipo, todos os assentos ocupados e algumas pessoas de pé. E o que é pior, tipo, pra embarcar na plataforma, eu fui sair do vagão e tinha umas 4 ou 5 pessoas muito perto uma das outras na plataforma, sem a menor necessidade. Dentro do vagão, quase todo mundo distante e muitas pessoas com máscara, mas a gente vê bastante descuido também. Falar em máscara, hoje a vereadora Sandra Tadeu nos trouxe uma de presente. A Sandra tem usado máscara esse tempo todo, ela é da área da saúde e ela tá mega preocupada, muito alarmada e preparou essas máscaras para dar de presente pra gente. E aí vocês, claro que já ouviram dizer, não é para sair de máscara, não precisa sair de máscara, a máscara é só quem está com suspeita de ter a doença que deve usar. Eu acho o seguinte, se for para usar mal a máscara, é melhor não usar mesmo. Quer dizer, se você, porque pôs a máscara, esquece que você precisa tomar todos os outros cuidados, você se sente meio blindado e desencana do resto, então não, nesse caso a máscara não está te protegendo. Mas, como algumas pessoas já disseram, eu vi até a Cris Niklas falando isso num stories dela lá de Portugal. A gente sem perceber põe a mão no nariz, põe a mão na boca. Então, só de estar com a máscara, você já não toca nariz e boca com a mesma facilidade do que se você tivesse sem ela. Outra, você não sabe bem por quem você vai passar na rua, mesmo mantendo a distância, se alguém vai
tossir perto de você ou espirrar. Então também é uma medida preventiva. E como vivemos dizendo aqui, eu, Alice, Rosiane, que está por ali também, a gente não sabe se tem o vírus. Eu posso ter o vírus e estar completamente sem sintomas. Então, nesse caso, eu ponho a máscara para não correr o risco de, sem querer, contaminar outras pessoas. Então, assim, basicamente, não é para sair todo mundo comprando máscara sem necessidade, senão vai faltar máscara para quem realmente precisa. Ponto número 1. Ponto número 2. Não é para usar máscara e se sentir super blindado e protegido e desencanar das outras medidas. Ponto número 3. Não é proibido usar máscara, né? Se for para, no caso de dúvida, para você proteger outras pessoas, eu acho que não tem problema nenhum. O que mais? E hoje andando por aí, né, como eu circulei bem mais do que eu tenho circulado, eu vi muita gente se comportando de maneira absurdamente irresponsável no trânsito. Fala, Alice. Tem um moço que falou que fez, eu não peguei o nome dele, mas ele fez a máscara com filtro de café pro pai dele que tem problema pulmonar. É uma ideia legal. Será que garante? Tomara. Não sei, depois vamos pesquisar. Tomara. Olha, eu vou falar que lá no Cratode, quando as pessoas têm a suspeita, sintomas, alguma coisa, e não tem a máscara, eles estavam usando um tipo de absorvente, que é usado para outros fins normalmente, e protegendo a boca e o nariz com ele. E eu vi um vídeo que parece piada, mas quem me mandou é a chefe de enfermagem do pronto-socorro, e dizendo assim, vale, faz sentido. Que é uma moça que fez uma proteção assim, com uma garrafa PET. Ela cortou a garrafa PET, colocou assim com uma alça presa aqui atrás e formou um escudo. Um escudo que evita que venham perdigotos diversos na sua face. Quando eu for andar na Cracolândia, se eu for andar na Cracolândia, eu vou levar uma máscara de garrafa PET. E vocês verão. Então, vi muito maluco hoje no trânsito, dirigindo assim, 120 por hora na Marginal, fora de brincadeira. Vi carro detonado, vi carro de luxo. O que as pessoas estão pensando? Elas não podem ver uma rua vazia que saem dirigindo feito loucas? E sem falar dos entregadores de moto que eu tenho visto, as pessoas se arriscando absurdamente, assim, fazendo de tudo, andando na contramão, subindo na calçada e passando no sinal vermelho, sem parar pra olhar se vem alguém, sabe? Na dedução, tá vazio, não tem ninguém. E hoje simplesmente eu vi um motoqueiro morto na estrada do Mboimirim, depois de ser atingido por um ônibus. Tipo, tava a moto despedaçada e o motoqueiro entre o ônibus e a calçada, assim, o canteiro central da avenida. Eu não sei o que aconteceu, mas aparentemente ele estava tentando passar entre o ônibus e o canteiro central, no corredor. Uma coisa assim absurda. Imagina no meio disso tudo você ainda ter que lidar com isso. E imagina que no caso de acidente de trânsito você vai fazer o quê? Vai ocupar profissionais de saúde, leito de pronto-socorro, leito hospitalar, quem sabe leito de unidade intensiva, vai precisar de transfusão de sangue. Gente, pelo amor de Deus, conversem com os seus parentes e amigos que andam dirigindo por aí para que eles contribuam para que o trânsito não cause mais tragédias além das que a gente já está vivendo. Falar em tragédias vivendo, tá chegando perto, né? Eu agora posso dizer que eu já conheço diretamente ou faz parte do círculo ampliado de amizades, pelo menos 4 pessoas que morreram por causa do coronavírus. Um amigo do Léo, que foi meu chefe de gabinete, que hoje é subprefeito da Lapa, uma pessoa de 33 anos de idade. Uma maestrina do Teatro Municipal, sabe? Pessoas com quem a gente já esteve. É que o caso, a Rose está me lembrando aqui do caso do maestro Martinho Lutero. Conhecido nosso, muito, muito querido e admirado. Mas num dos jornais disseram que ele testou negativo para o corona. E me surpreendeu muito, porque ele tinha chegado da Itália fazia umas 2 semanas. Ele estava internado, entubado, sedado, num quadro de insuficiência respiratória. E aí a causa da morte foi uma parada cardíaca, mas que coincidência improvável, se ele acabou de chegar da Itália, teve insuficiência respiratória e morreu. Então assim, tô arrasada com a morte do Martinho Lutero,
Mas ao contrário do que eu pensava, pelo menos oficialmente não foi atribuído ao corona. Tem essa maestria da Fundação Teatro Municipal. Então a gente vai conhecendo, e até hoje de manhã a gente compartilhou um vídeo bem dramático de uma pessoa sofrendo com o Covid, e teve até um questionamento assim, tipo, porra, precisa disso? Não é sensacionalismo? A gente está sempre se equilibrando entre acalmar quem está em surto, e às vezes quem está em surto sou eu, neurótica, não dou conta de tanta informação e da vontade de compartilhar tudo o tempo todo. Então, quando a pessoa está neurotizada, surtada, a gente precisa assim, calma, lava as mãos, não toca o nariz e a boca, mantém a sua casa toda limpa, já tem isso acontecendo. E ao mesmo tempo, inquietar os que estão calmos demais. As pessoas que estão super desencanadas, achando que não pega nada, achando que faz parte dos 80% que não vão morrer por causa disso. E me diz uma coisa, como é que você sabe? Se eu vou fazer assim, vou perguntar pro presidente da República, o senhor tá mandando a sua filha caçula? O senhor mandaria ela pra escola? Assim, voltar às aulas, sem saber se na escola tem pessoas contaminadas ou não. O senhor mandaria a sua filha pra provar a sua tese de que é uma gripezinha? Entendeu? A gente não sabe se seria aquele que não teria sintoma, que teria sintomas leves, ou se seria aquele que em uma semana de internação morreu. E estava em ótimas condições de saúde, e era atleta, e se alimentava bem. Gente, o vírus não faz essa distinção. Cada corpo reage de uma maneira, não tem nada a ver com ser atlético, com estar em boas condições de saúde. Teve assim, se você está em más condições de saúde, as chances do seu corpo não dar conta de combater o vírus são muito maiores. Mas se você está em boas condições de saúde, não quer dizer que o seu corpo também vai lidar com o vírus como se não fosse nada. Assim, fala. A Lilian fala que o pessoal de Paraisópolis precisa falar com influenciadores e políticos porque precisam pedir ajudas e vai mandar o áudio que mandou para nós. Por favor, manda sim. Tudo que a gente puder fazer para conectar as várias formas de apoio. Então, respondendo ao Eduardo Souza, não é sensacionalismo. Então, para quem tá acomodado, não é. Para quem já tá tenso, é melhor nem ver. Você entende? Tem que ter uma dose de cada coisa para que as pessoas consigam manter a preocupação necessária, sem se desesperar e sem se distrair. Basicamente é isso. Quando eu andava de moto, as pessoas perguntavam assim, você não tem medo de andar de moto? Eu falava, tenho. O necessário. Você não pode descuidar. Você está andando de moto, um carro estacionado pode ser uma ameaça, porque o camarada pode sair da vaga sem dar seta e sem olhar. Então, é esse tipo de estado permanente de atenção que eu acho que a gente precisa ter. Uma das pessoas, né, que a gente tomou conhecimento hoje, que morreu, é o tio de uma conhecida nossa. Foi assim, uma semana. Foi internado e não resistiu. E aí a família toda agora tem a possibilidade de ter se contaminado, porque uma semana atrás tiveram com ele e conviveram, e tem a esposa dele, tá todo mundo apavorado, as pessoas tossem, pode não ser corona, pode ser o corona, e eles estão muito agoniados porque não conseguiram fazer o teste, porque no hospital disseram para eles o seguinte, voltem para casa, se cuidem e mantenham-se isolados. Eu entendo a agonia. Eu acho que deviam ser testados sim. O diacho dos 10 milhões de testes encomendados ainda não chegaram. Então tem um uso restrito do teste, não é só por uma má vontade ou um excesso de cautela. Não, é porque por enquanto não tem teste para todo mundo, e quando as pessoas são hospitalizadas, aí é muito importante confirmar se o que elas têm é corona ou não, em função das providências que têm que ser tomadas no ambiente hospitalar. Então, por enquanto, não é para testar todo mundo. O que eu disse para essa família? Eu falei, considerem-se positivos. Não tem o teste, então considerem que vocês são portadores do coronavírus e vocês têm que se isolar dentro de casa tanto quanto possível. Não é toda casa que dá para cada um ficar num quarto. Então mantenham distância um dos outros. A minha sugestão foi, anda cada um com o seu tubinho de álcool gel, o seu paninho embebido em água sanitária bem diluída em água comum, né? Um pouquinho de cândida, 1 litro de água. E cada um zele pelo seu espaço, assim. Cria uma zona de proteção, vai no banheiro, termina de usar o banheiro, torneira, maçaneta,
a tampa da privada, o assento da privada, tudo, e se mantendo, né, dentro de casa, com máscara. Então, claro que eu também acho que deviam fazer o teste, mas não fazendo o teste, considerem-se positivos, comportem-se como tendo o vírus. Tomara que não tenham, mas havendo essa possibilidade, considerem-se positivos. Outra coisa, vocês devem ter visto já várias notícias de vereadores que estão destinando emendas parlamentares para as ações emergenciais. Então, a bancada do PSDB, por exemplo, cada um dos vereadores pegou R$1 milhão do seu conjunto de emendas e destinou à execução, à construção do hospital emergencial, não sei se do Anhembi ou do Pacaembu, mas um deles. O Caio Miranda também divulgou que fez isso. Hoje eu soube que a Sandra Tadeu também destinou R$1,5 milhão. E eu coloquei os meus recursos completamente à disposição, né? Nosso meio de contato usual com o Poder Executivo é via Secretaria da Casa Civil. Então eu avisei a Secretaria da Casa Civil, se os meus recursos de emenda forem úteis, necessários, pode direcionar. As outras atividades que seriam executadas com as emendas, como tudo mais no mundo, podem ficar para depois, ou podem, quem sabe, nem serem contempladas esse ano. É uma pena, mas se precisar desses recursos, não são meus, né? Estão disponíveis. Eu, se pudesse, destinaria para a construção de refeitórios de campanha. Sabe que nem tem hospital de campanha, como está sendo feito lá. Eu faria uma espécie de Bom Prato, que é um restaurante popular aqui de São Paulo, em que você pode almoçar pagando um valor muito baixo. Eu faria 3 ou 4 tendas de restaurante Bom Prato pela cidade, para o fornecimento de refeições, que não são só para a população em situação de rua, que precisa e vem sendo atendida. Claro, precisaria ter muito mais também para a população de rua. Mas nas quebradas, nas favelas, as pessoas estão desesperadas, sem ter o que cozinhar, sem ter o que fazer em casa. Mas está se estudando a viabilidade disso lá no governo. E finalmente, hoje a gente está terminando de avaliar as 72 emendas apresentadas pelos vereadores para o projeto de lei 180 de 2020. Qual que é a etapa hoje? Cada vereador precisa de pelo menos 19 apoios para que a sua emenda vá à votação amanhã no plenário virtual. Se a emenda não tiver pelo menos 19 apoios, 19 sims, ela sequer chega a ser votada em plenário. Então, estamos analisando aqui muito cuidadosamente. Eu acho que eu já vi umas 50 das 72 e eu estou apoiando 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16. No final, acho que vou dar entre 20 e 30 emendas que eu apoio a ponto de serem votadas depois. Mas depois, na votação, talvez eu analisando melhor, até porque algumas são contraditórias. Uma propõe um prazo de 90 dias para suspensão de dívida, a outra propõe 120 dias para o pagamento de imposto, né? Suspensão do pagamento de imposto. Então, depois discutindo, a gente pode chegar à conclusão qual que é mais adequada. Ou seja, eu posso apoiar aqui, não quer dizer que eu vou votar favorável a ela depois, mas eu quero que ela continue em discussão. E isso termina meia-noite, então amanhã saberemos quais emendas têm apoio suficiente para ir a votos em plenário virtual amanhã. E no nosso site a gente criou aqui uma sessão especial para reunir notícias oficiais do coronavírus, providências do governo do estado, da prefeitura, notícias super verificadas, comprovadas, informações técnicas, as notícias aqui, né, das nossas atividades do gabinete. E se vocês quiserem sugerir conteúdos para cá, podem mandar pra gente pelas redes ou pelo rp@soninha.com.br. E eu estou muito feliz de ver que algumas pessoas estão fazendo o que me dá agonia de fazer, agonia no sentido de querer fazer também, que é reunir possibilidades de ajudar. Então, esse aqui na página do Estadão fala de várias iniciativas que vêm reunindo, arrecadando recursos para fazer, né, o enfrentamento à pandemia. Então, olha, 1.377.000, campanha para ajudar o Hospital de Clínicas, o HC da USP.
Fundo de emergência para microempreendedores com extrema dificuldade de sustentar seus negócios e suas famílias. Então, é muito alentador, é muito bom poder fazer uma doação para alguém que está sendo capaz de fazer mais do que a gente consegue fazer. E aqui também uma outra página com várias comunidades, ó, Complexo da Maré, a UNAS, que é a União de Moradores de Heliópolis, Agência Popular Solano Trindade, Uniafro, Sociedade Santos Mártires, Altamira, no Pará. Então, você que às vezes quer muito fazer alguma coisa e está preso dentro de casa e não pode sair para ajudar ninguém com a sua presença, por favor, procure aí as páginas de contribuição, de doação e tenha a certeza de que sem sair de casa, se você só tem R$10 para compartilhar, é assim que funciona uma vaquinha. Se você tem mais do que isso, ótimo. Mas não deixa de doar pensando assim, R$15 não vai fazer a menor diferença. Vai ajudar muito, sim. R$15 é um marmitex. R$15 é um kit de mantimentos suficientes para fazer uma refeição para uma família pequena. Então, não pense que a sua ajuda é pouco. Aliás, tem as outras formas todas de ajudar, tipo, não esquece de ligar para as pessoas da sua família que você sabe que estão sozinhas, entediadas, irritadas, aborrecidas, tristes, ou achando que não é nada e eu vou sair pra rua e que se dane. Às vezes só um telefonema pode fazer muita diferença na vida de uma pessoa, e tudo que faz diferença na vida de uma pessoa faz a diferença na vida de várias outras. Muito obrigada pela atenção de vocês, mantenham-se em contato, estamos totalmente à disposição. Até mais.